Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso estudo da segunda-feira, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje continuaremos o estudo do capítulo 18. Boa noite, Ari, seja muito bem-vindo. Para a gente dividir o espaço. Boa noite, Sinara. Opa, boa noite, deixa eu virar a câmera aqui. O Leo tá em espírito hoje, só em espírito. Boa noite a todos, boa noite. Boa noite Agora que sim. estão entrando aí. Ângela, seja muito bem-vinda. Jane, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Então, hoje continuaremos o capítulo 18, né? Isso, amigo. Evangelho, capítulo 18. Nós vamos falar do item 6. Aqueles que dizem Senhor, Senhor não entrarão todos no reino de Deus. Se tivermos tempo, falaremos também sobre muito se pedirá àquele que muito recebeu. Exato. Vamos. Você pode fazer a prece para nós, meu irmão? Faça, Poderia? amigo. Então vamos Então tá. elevar o nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus, com alegria que Ele nos concede mais este dia de vida e a oportunidade abençoada do estudo. Derrama, Mestre amado, sobre os nossos ouvidos, as nossas mentes, um banho de luz, para que cada semente do seu Evangelho possa frutificar dentro de nossas almas. Acompanhe-nos a todos e fortaleça todos os nossos irmãos em humanidade neste momento. Que haja paz e que haja, sobretudo, esperança. Que assim seja. Que assim seja. Hoje a gente vai ver nesse tema, a gente vai ver a importância e o porquê de se reconhecer a missão de Jesus, não somente através das palavras, mas de atos e vivência do seu Evangelho. Muito interessante esse tema. E como complemento ainda, nós temos algumas obras aqui que eu vou citar, quem tiver depois interesse em buscar. Nós temos aqui como fontes complementares, temos o livro da Esperança, de Chico, né? Psicografia de Emmanuel, tem a mensagem de número 56, cada servidor em sua tarefa. Aí também temos aqui o livro Opinião Espírita, psicografia do Chico também, pelo Espírito Emmanuel e André Luiz. Maravilha. Tem a mensagem de número 33, Santidade de Superfície. E também o livro que já comentamos na segunda passada, O Espírito da Verdade. É um livro que são por vários espíritos, né, psicografia do Chico. Nesse livro Espírito da Verdade é a mensagem 12, em plena Era Nova. E ainda a mensagem Quando Voltares. Então é isso, vamos começar o nosso estudo, né, que a gente possa compreender, e mais que isso, como li aqui no início, que a gente não fique somente nas palavras, mas que a gente possa, através de nossos atos e a vivência do Evangelho, que a gente possa buscar seguir os ensinamentos do Cristo. Você pode começar a ler para nós, meu irmão? Leio, sim, com muita alegria. Então vamos ler o capítulo 18, o item 6. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio?
não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em alta voz: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 23. Vamos comentar esse item 6, meu amigo. Interessante aqui, né? Por que ele fica bem claro, né? Nesse livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, e poderíamos nos perguntar por que, né, que tem essa fala aí, por que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus? Por que será que não basta falarmos, né, o nome de Jesus? Porque a entrada do reino dos céus só é facultada àqueles que cumprem a lei de Deus, segundo os preceitos de Jesus. E nem sempre o balbuciar de palavras reverenciando o Senhor é acompanhado de atos que caracterizam e dignificam o verdadeiro cristão. Olha que interessante, né? Os atos exteriores de devoção, as expressões bonitas, sem o sacrifício de nosso orgulho, egoísmo e cupidez, nada valem aos olhos do Pai. A Ele interessa o que vai em nosso íntimo. Então aqui a gente vê muito claro, né, Aris, e as demais pessoas que estão aí estudando conosco, que a gente já, em outras ocasiões, a gente já até falou, às vezes nós conseguimos nos enganarmos, né, nos escondermos de nós mesmos, por assim dizer, mas de Deus a gente não consegue. Então não basta realmente a gente ficar só falando, como é que é, não basta, tem até uma música, né, não me lembro se é do Coronel Lobo, que é aquela, não basta ter fé sem trabalho, não basta trabalho sem fé, né? Exatamente. Não basta só ler o Evangelho, vivência preciso é. Então, assim, gente, é muito claro, né, como a luz do dia, que a gente precisa realmente sair da teoria para a prática, né? A gente precisa estudar, claro, nós estamos fazendo isso, estamos aqui todas as segundas estudando, mas como a gente sempre fala, né? A gente não pode perder as oportunidades de vivenciar isso que a gente está estudando, porque as oportunidades vêm diariamente, né? Seja no lar, seja na rua, seja no trabalho, sempre temos oportunidade de refletir e pensar, não, poxa, isso eu não posso fazer, eu tenho que seguir assim, porque o que o Cristo me ensina, o que eu estudo no Evangelho de Jesus, me diz que é esse o caminho que deve ser seguido, né? E quantas pessoas, às vezes, vivem somente na aparência, né? Somente no falar, e às vezes a prática ainda está um pouco deficiente, né? Como diz o ditado, né, meu irmão? Muitas vezes é só da boca para fora, né? O coração, às vezes, está distante dessa realidade que é expressa. Mas é como você falou, a gente precisa realmente sentir. E tem um aspecto muito interessante, Nilson, que é a questão do hábito. Inicialmente, essas escolhas mais radicais, eu vou dizer assim, as mais difíceis de mudar, elas não são fáceis. De início, é um desafio muito grande. E como você bem disse, começa no processo do raciocínio, a gente vai mentalizando aquilo, vai introjetando dentro de nós, a ponto de que, quando a situação acontecer, a gente já não haja mais por impulso. E aí isso vai se tornando com uma frequência a ponto de se tornar hábito, né? Então, de início é um desafio muito grande, mas, como a gente sempre diz, perfeitamente possível de se fazer, né? Exato. Não é fácil, né? Mas também não é impossível, né? Isso pode ser trabalhoso, né? Pode ser um pouco trabalhoso, mas o próprio Cristo disse, né? E no mundo tereis aflição. Ele não disse que nós estaríamos aqui só num eterno domingo, como se diz. Então, para complementar um pouquinho mais aqui, eu vou ler a mensagem em plena Era Nova, do livro O Espírito da Verdade, onde ele diz assim, olha que interessante, há criaturas que deixam na terra, como único rastro da vida robusta que usufruíram na carne,
o mausoléu esquecido num canto ermo do cemitério. Ou seja, olha que coisa mais verdadeira, né? Às vezes nós passamos pela vida sem sequer fazer nada de interessante. Ele continua dizendo assim: nenhuma lembrança útil, nenhuma reminiscência em bases de fraternidade, nenhum ato que lhes recorde atitudes com padrões de fé, nenhum exemplo edificante nos currículos da existência, nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade, nenhum gesto de amor que lhes granjeasse sobre o nome o orvalho da gratidão. A terra conservou-lhes à força apenas o cadáver, retalho da matéria gasta que lhes vestira o espírito e que passa a ajudar sem querer no adubo às ervas bravas. Muito, muito profundo. Até o forte, corpo, né? Olha só, usaram os empréstimos do Pai magnânimo exclusivamente para si mesmos, olvidando estendê-los aos companheiros de evolução, e ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente viceja com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres humanos. Espíritas, muitos de nós já vivemos assim, ele diz. Entretanto, agora os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores. O Espiritismo, a rasgar-nos nas mentes acanhadas e entorpecidas largos horizontes de ideal superior, nos impele para a frente, rumo aos cimos da perfectibilidade. A humanidade ativa e necessitada a construir seu porvir de triunfo nos conclama ao trabalho. O Espírito é um monumento vivo de Deus, o Criador amorável. Honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. Irmãos, sede vencedores na rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida, e com a morte somente morrem as ilusões. O Espírito deve ser reconhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que o pó. Essa mensagem é de Eurípides Barçanufo, no livro Espírito da Verdade, capítulo 12, em plena Era Nova. Olha que interessante, né? Vale a pena, gente. Eu baixei aqui em PDF essa obra, estou lendo, muito bacana. Quem não tiver aí, ou quem quiser adquirir, mas que vem nos falar realmente disso, né? Porque às vezes, dependendo de como estamos vivendo, a gente, né, vai passando a encarnação de forma que um dia, quando retornarmos ao mundo espiritual, o que vai sobrar vai ser somente lá o mausoléu esquecido num canto lá, né? Então, que a gente possa estar atento para que não sejamos assim, para que não desperdicemos as oportunidades que Deus nos concede. Exato. Podemos seguir, meu irmão? Você pode ler o item 7. Antes, porém, Ares, deixa eu só fazer um outro comentário aqui rapidamente. A gente percebeu aqui, então, que a gente tem que buscar os ensinamentos do Cristo, né? O Evangelho de Jesus. Onde buscar, então, né? A gente poderia perguntar, né? Como ali diz, já que a gente não é só falar, já que às vezes a gente fala, mas não, como você bem disse, o coração não tem nenhuma conexão com o que está saindo da boca. Onde a gente buscar a lei de Deus para conhecê-la? No reduto da nossa própria consciência. Então, assim, a gente não pode dizer, mas eu não conheço, mas eu não sabia. Nós temos a nossa consciência, nós temos a lei divina dentro de nós, na nossa consciência. Além disso, o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Cristo, né, que é um repositório inesgotável dos seus ensinamentos, sob a forma de lembrete e convite permanente à nossa reforma íntima. Então, todas as vezes que nós estudamos, todas as vezes que nós lemos uma obra, todas as vezes que buscamos a compreensão do Evangelho do Cristo, ele nos convida, né, a gente ser melhores do que já estamos, né? É um convite frequente, diário. Então, com a humildade de coração e a fé em Deus e no futuro, nos é permitido compreender melhor suas leis. Então, assim,
isso está ao alcance de cada um de nós, de todos nós, né? Tanto do rico quanto do pobre, do mais capacitado intelectualmente, daquele mais ignorante, todos nós temos acesso a essas informações. Basta que a gente busque. E, além do mais, como a gente já falou algumas vezes, o exercício principal, a gente poderia dizer que é o amor, né? Quando a gente começa a realmente buscar compreender e exercitar o amor que o Cristo nos ensinou, a gente já estamos dando grandes passos em direção ao caminho certo, né? A porta estreita, como falamos na semana passada. Pode continuar para nós, meu irmão? Com um prazer. Item 7. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derrubada, grande foi a sua ruína. Isso está em Mateus, capítulos 24 a 27, capítulo 7, versículos 24 a 27, e Lucas, capítulo 6, 46 a 49. Maravilha, Ares. Que lição essa passagem que o Ares acabou de ler nos ensina? Está, como ele falou, no livro de Mateus e também de São Lucas. Que lição importante essa passagem nos ensina, meus irmãos? Que só teremos sucesso em nossas obras se na sua elaboração levarmos em conta os preceitos divinos, que nos recomendam agir com prudência, coragem e boa vontade. O Espírito deve ser reconhecido pelas suas obras, e estas devem estar sustentadas em bases sólidas. Essa é a grande lição desse versículo, porque se nós não tivermos bases sólidas, se nós não tivermos na elaboração de nossos projetos as leis divinas, os exemplos do Cristo, a gente não vai ter sucesso, a gente vai acabar desmoronando, porque não faz sentido, né? A gente precisa, sim, como ali diz o texto bíblico, a gente precisa, né, estar edificando a nossa obra, a nossa casa sobre a rocha, porque senão acabamos por trabalhar em vão, né? E aí às vezes vamos até nos arrepender, nos revoltar, às vezes contra Deus, achando que às vezes estamos sendo de alguma forma injustiçados. Mas lembrando mais uma vez, basta que nós busquemos a nossa consciência e nós vamos perceber, né, se estamos agindo corretamente ou não. E é muito interessante a palavra que ele usa, Nilson, que é insensato. Então, não é que a pessoa não tem capacidade do raciocínio, mas não usa com sensatez, com bom senso. Então, na verdade, as escolhas não são as mais felizes. Então, bem como ele coloca, se a nossa construção está dentro do lodo, dentro de um pântano, não há depois como reclamar das condições insalubres, desconfortáveis que a gente construiu. Então, isso, na verdade, trata-se da lei natural, que é ação e reação. Ou Sim. seja, a consequência das nossas escolhas, né? Exatamente, Ares. Temos o livre-arbítrio, né? A gente escolhe. E o pior de tudo é que a gente sabe, né? A gente tem a nossa consciência que nos fala. Então, a gente, no fundo, às vezes a gente sabe que está fazendo, vamos dizer assim, uma construção que não tem uma base sólida, mas às vezes por inúmeras situações, por não querer abandonar velhos hábitos, velhos costumes, às vezes a gente insiste em levando, né? Não, vamos fazendo assim, vamos levando, né? E aí depois, né, vem o arrependimento, né? Mas, nos lembrando como a gente estudou na semana passada, em tudo isso implica uma grande perda de tempo, né? Que a gente poderia já estar mais adiante, vamos assim dizer, e aí estamos
como que repetindo, né? Estamos voltando, teremos que voltar atrás para refazer certas situações, certas coisas que deixamos de fazer da maneira correta. Então a gente sabe que nada é por em vão, nada é em vão, né? Nada é por acaso em nossas vidas. Então, se temos que fazer, por que já não buscar, nos esforçar por fazer da maneira correta, buscando o sustentáculo no Evangelho do Cristo, né? É claro que, como a gente comentou há pouco, não é uma tarefa fácil, realmente não é, mas, como disse o Cristo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, é necessário que a gente tenha esse bom ânimo. Mais alguma colocação, meu irmãozinho? Não, perfeito, mãe, perfeito. Vamos seguir então no item 8. Perfeito. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, olha só a consequência, será considerado como o último no reino dos céus. Mas aquele que os cumprir e ensinar será grande no reino. Eu vou dar uma seguida no item 9, porque ele é um comentário deste aqui, amigo. Uhum. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor, se não seguem os seus preceitos? Serão cristãos os que honram por meio de atos exteriores de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma, poderão impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus, Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá, não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizei com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Muito bem. Então aqui, antes, porém, a Sinara comentou ali que mais importante que conhecer é a vivenciar o Evangelho. Exatamente. Aí eu lembrei que esses dias você falou da historinha lá do palestrante, né? Tem realmente uma história dessa do palestrante espírita que tinha alguém que vinha e sentava sempre na primeira fileira e escutava ali as palestras e tal. Quando desencarnou, ele chegou lá do outro lado, o palestrante numa situação complicada, né? E aí ele viu aquele senhorzinho lá, cheio de luz e tal. Mas o que você fez, né? Poxa, né? Eu fazia palestra e você sempre ali escutando, e o senhor responde, olha, eu procurei fazer aquilo que você falava, aquilo que você ensinava. Então, com certeza o amigo não estava colocando em prática aquilo que ele estava falando. Mas voltando aqui, então, o item 7, item 7 não, o item 8, né? O item 8. O que é necessário o homem fazer para conquistar o reino dos céus? Essa pergunta é muito interessante, né?
diferentemente daquilo que Jesus falou ao jovem que o perguntara, né, naquela ocasião, aqui a gente percebe por esse texto do Evangelho de Mateus que a gente precisa utilizar os recursos intelectuais, materiais e morais de que dispomos para realizar tão bem quanto possível a tarefa que lhe cabe como cristão. E todo o bem ao seu alcance, seguindo sempre o roteiro traçado por Jesus. Então, todos nós temos uma tarefa, todos nós temos uma missão, por assim dizer, né, para desenvolver. Então, o nosso espírito, nós precisamos ser reconhecidos pelas suas obras, pelas nossas obras. E essas devem estar sustentadas em bases sólidas. Então, precisamos aproveitar tudo isso que nós temos à nossa disposição, né? Hoje é tanta facilidade para se buscar informação, para se buscar estudos e tudo mais, né? Para, vamos dizer assim, para crescermos intelectualmente. Mas a gente precisa utilizar os materiais, né, que temos à nossa disposição para fazer realmente da maneira certa. Então, nós temos hoje a doutrina espírita que nos esclarece, nos fortalece, nos consola e que não deixa nenhum ponto obscuro. Então, é difícil nós falarmos, né, nós dizermos até que, mas eu não conheço, é porque nós não estamos buscando, talvez. As informações, o conhecimento está aí à nossa disposição, basta que a gente busque para assim fazer a coisa correta, fazer as coisas certas. E aí, então, como disse no final do texto, mas aquele que o executar e ensinar será grande no reino dos céus. Então depende, muito bacana, né? Porque depende do nosso esforço. Não dependo de outras circunstâncias, depende somente de mim. Eu querer fazer, eu querer realmente me dedicar a uma obra, qualquer que seja. Né? Às vezes é interessante que às vezes a gente fica assim imaginando, né? Se eu pudesse fazer isso, aquilo, a gente pensa às vezes em coisas, às vezes até meio que mirabolantes. Mas vamos começar por coisas pequenas, né? Vamos começar, como diz, eu estava lendo um outro livro aqui que eu até mencionei também como fonte, é o livro da Esperança, Psicografia do Chico por Emmanuel, que ele também diz que, trazendo para esta colocação, ele diz que um astronauta, para chegar aos céus, ao espaço, ele começa com um pequeno passo aqui, ou seja, começa um treinamento e tal, para que ele possa chegar lá no espaço e desenvolver o seu trabalho. Então, tudo começa do primeiro passo, né? Tudo começa pequeno, vamos assim dizer. E aí depende de nós, porque às vezes a gente fica esperando, né, se aposentar, esperando ganhar na Mega Sena para ajudar um monte de gente. E nem sempre é o material que é necessário. Sim, é muito necessário. Muitas famílias passam necessidade. Mas, como a gente viu ali também anteriormente, cada um deve fazer com o que tem, o papel que lhe cabe. Então, se eu consigo levar um pouco de alento, de alegria, de carinho para as pessoas que cruzam o meu caminho, por que não fazer, né? Então, acho que se cada um fizer a sua parte, as coisas ficam melhores, né? Com certeza. Alguma colocação mais, não? Perfeito, amigo, perfeito. E aí, quando você leu aqui no 9, eu anotei aqui uma outra questão que diz assim: quer dizer então que as orações que proferimos com palavras abundantes e enaltecedoras ao Criador não são bem recebidas por Ele? Porque assim, fala, né, de tudo que às vezes a gente está aí apenas verbalizando, né, e pensando que está fazendo a coisa certa e às vezes não estamos. Não é bem assim, não é que às vezes, está tudo errado. Não, não é bem assim. Toda oração, qualquer que seja a sua forma, é bem recebida por Deus, desde que parta de um coração sincero e puro e seja secundada por atos que a enobrecem e justifiquem. Então, assim, às vezes
eu falo 2, 3 palavras e consigo envolver, né, o meu coração naquela prece. E ontem a gente assistindo um estudo, que o Simão Pedro sempre fala do estudo do Mildinho, que é de um pessoal lá acho que é de Uberaba. A gente assistindo, ele contou uma história do Divaldo que eu gostaria de repetir aqui para vocês, para a gente ver exatamente essa questão da oração, que toda e qualquer oração que seja, toda oração, qualquer que seja a sua forma, é bem recebida por Deus, desde que parta de um coração sincero e puro, e que seja secundadas por atos que enobrecem e justifiquem. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. Ou seja, não vamos achar que a gente, pela multiplicidade de palavras, que Deus vai nos atender. Mas a história, contando rapidamente, fala que Divaldo estava numa conferência, e aí ao término, onde as pessoas fizeram fila ali para abraçá-lo, para pegar autógrafo, uma senhora veio e cortou toda a fila e chegou nele umas contas de água e luz e falou assim: olha, o senhor precisa me ajudar. Eu vim aqui para o senhor me ajudar, eu tenho essas contas, o senhor precisa pagar essas contas para mim. E aí ele ficou assim sem saber, e aí o que faria, né? E aí Joana de Ângeles chega para ele, né, e fala assim: você tem que ajudá-la. E aí ele fala: mas eu não tenho condições, é porque ele realmente não estava sem dinheiro. E aí ela falou: você tem sim. E aí ele falou: não tenho. E ele já ficou chateado, porque a pessoa veio cortando a fila toda ali, né, passou à frente de todo mundo e tal. E aí a Joana de Ângeles falou: você tem sim. E todas as obras que vendeu hoje, e os livros, e não sei o que. Ele falou: não, mas esse dinheiro é da Mansão do Caminho. E aí ela falou: não, esse dinheiro é de Jesus. E quer saber o que mais? Ele falou assim: essa senhora estava na sua casa e cortaram a luz da casa dela. E os seus filhos têm muito medo da escuridão. E aí bateu o desespero nela e ela se ajoelhou e fez uma prece tão comovida, com tanto sentimento, que foi direto ao coração do Cristo. E aí o Cristo pediu para analisar quem era a pessoa mais próxima dela, quem é o trabalhador mais próximo dela, que poderá ajudá-la. E aí era você o cara que está mais próximo dela e que pode ajudá-la. Então, assim, com certeza ele deve ter ajudado, com certeza. Mas aí o que eu quero chamar a atenção é que, às vezes, as pessoas nos param, nos pedem, né, e às vezes a gente até tem condições de ajudar com algo, né, especialmente no que diz respeito ao financeiro, ao material. E a gente às vezes acha que, não, né, não é para mim. E aí isso me chamou muita atenção, porque eu tenho que compartilhar essa história, porque quantas vezes, de repente, não é o Cristo, não é Deus que fala: não, vai lá que aquele lá tem condições de te ajudar. E aí a gente, por invigilância, claro que o Divaldo tinha lá uma Joana de Anjos para alertá-lo. Nós também temos o nosso espírito protetor, mas nem sempre a gente consegue ouvi-lo, né? Não temos essa conexão, essa comunicação tão clara, né? Quanto quem me dera, né, se eu pudesse ver o meu anjo protetor. Então, o que fica a lição de que realmente as pessoas batem a nossa porta, as pessoas cruzam o nosso caminho, tudo tem um propósito, né? Porque nós, de alguma forma, somos trabalhadores, né, do Cristo, a gente assim se intitula e procuramos agir dessa forma, então que a gente esteja atento para não deixar passar as oportunidades, porque às vezes nós estamos sim capacitados para fazer. Quer falar alguma coisa, meu irmão? Não, perfeito, amigo. Estou pensando aqui nesse desafio, né? Porque, sobretudo nesses dias, amigo, a cada semáforo que a gente para, muitas vezes no trânsito, trabalhando, né? Tem uma pessoa necessitada. E a gente fica realmente com esse pensamento da escassez. Mas a gente esquece que o rio da vida flui de Deus, né? Então, basta confiar que tudo vai dar certo. Tudo vai ser certo. Exatamente. E qual seria, então, o papel da religião no relacionamento da criatura, ou seja, nós com o Criador? Qual é o papel da religião? Como a gente já viu em outras oportunidades, todas as religiões elas têm a finalidade de nos esclarecer. A gente já estudou num outro capítulo que a nossa salvação não é a religião, e sim, a religião ela tem a finalidade
de esclarecer-nos quanto aos procedimentos a adotarem em nossas vidas, objetivando a ascensão até o Pai. Essa é a função da religião, nos esclarecer, nos chamar a atenção, para que a gente evolua, né? Para que a gente ascenda até o Pai. Já que o processo de salvação, que a gente já até estudou num outro capítulo, é individual e em função das obras de cada um. Então, não é equivocadamente vamos acreditar que, não, eu sou espírita, já tá tudo certo. Não. A nossa salvação, que é a nossa melhora, a nossa evolução, a nossa ascensão espiritual, ela é individual em função daquilo que fizermos, em função das nossas obras. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e da caridade. Então, e o restante do texto aqui, Ares, ele tem um último parágrafo. Isso. Eu vou ler aqui para nós, tá? Ele diz assim: as palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre as suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aqueles que a violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. A gente poderia observar, então, que o Evangelho do Cristo, fica-nos muito claro aqui que o Evangelho do Cristo, ele não está vinculado a nenhuma instituição, né? É algo que está aí à disposição de nós todos. A Sinara diz, religião nos religa a Deus. Com certeza. Perfeito. É o meio pelo qual a gente se conecta a Deus, né? Nos dá o direcionamento, melhor dizendo, para que a gente consiga, de uma forma mais objetiva, nos conectarmos com Deus. Então, assim, aí a gente percebe, então, que todas as religiões podem desenvolver bem esse papel. O Evangelho do Cristo, ele não está vinculado, restrito a uma só religião, a uma só determinação religiosa. O Evangelho, ele é roteiro de luz para todas as criaturas, que, tendo-o à frente de todos os seus atos, renovarão a sociedade humana para a implantação do reino de Deus na Terra. Eis porque todas as instituições humanas, como eu li ali, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem nessas palavras, serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Então, cada um de nós, a gente pode, na religião em que estivermos, sermos pessoas melhores. Porque os exemplos do Cristo, os ensinamentos, como a gente bem leu aqui, né, Ares? Mateus, São Mateus, aqui mais aqui, Lucas, isso aí está à disposição de todas as religiões. Então, a gente precisa... Pode falar, meu irmão. Não, eu ia dizer que todas as religiões, Nilson, nos estimulam a sermos melhores, né? Então, todas elas falam que a gente tem capacidade de ser melhor. Então, a gente pode até dizer, mas o mundo é muito egoísta, é violento, é agressivo, mas, sobretudo, fica o desafio para cada um de nós para que a gente possa ser melhor, né? Para que a gente possa amar, tolerar, compreender, orientar. Então, é um desafio, porque dá a impressão que a gente está sozinho no mundo, e tem muitas pessoas tentando fazer o mesmo processo. Até porque estimulados pela espiritualidade o tempo todo, né, Nilson? Então, assim, de pouquinho em pouquinho a gente vai ver, sim, essa mudança. Dizem os espíritos que a transição planetária, ela começou nos idos de 1857, com a chegada do Livro dos Espíritos. Ali deu início ao esclarecimento de tudo que a gente deveria fazer. Quando a gente olha 150 anos depois, 160 anos depois, parece bastante tempo.
mas para o nosso modificar é pouco. Quantas encarnações nós tivemos de lá para cá? Talvez 2, né? Então o desafio é grande e vamos conseguir, se Deus quiser. E uma outra coisa complementando, Ares, eu vi essa semana, numa casa espírita, uma senhora me disse assim: tenha certeza, essa é a nossa melhor encarnação que já tivemos até agora. Então, assim, realmente, né, se a gente analisar o que estamos vivendo, como estamos vivendo, é possível que realmente, pensando no que você falou, quantas reencarnações já tivemos, com certeza, acho que essa pode ser realmente a que estamos melhor um pouco, né, do que já fomos. Então, a gente pode concluir desse primeiro tópico, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. A gente pode concluir que conhecer a lei de Deus e reverenciá-lo por palavras é condição necessária, porém não suficiente para a felicidade plena. É igualmente indispensável agir de acordo com os ditames da soberana lei, tão bem expressa e exemplificada por Jesus em seu Evangelho. Exemplificada. Exemplificada. Exemplificada, né? Não é que ele escreveu, não, ele exemplificou aquilo que ele escreveu. Exatamente. O próximo tópico, acho que dá tempo da gente iniciar. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Você pode ler para nós, meu irmãozinho? Opa. Item 10. Sim. Isso. Muito se pedirá a quem muito recebeu. O servo que souber da vontade do seu amo, e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem muito se tiver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem se haja confiado mais coisas. Lucas, capítulo 12, 47 e 48. E tem o 11 curtinho. Vim a este mundo para exercer o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornam cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que permanece em vós o vosso pecado. Só complementando um pouquinho, Ares, esse outro tópico, muito se pedirá àquele que muito recebeu, também tem como fonte complementar todas aquelas obras que eu falei inicialmente. Perfeito. São as mesmas, também tem lá no Espírito da Verdade, a mensagem que buscais, a mensagem número 54. Nesse item 10, a gente poderia observar aqui e nos perguntar o que significa a expressão de Jesus: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Às vezes, quando a gente lê isso aí, a gente já acha que é direto para nós, né? Às vezes, na nossa falta de humildade, né? Às vezes a gente já acha que, olha, somos nós os que mais recebemos. De alguma Falta forma, dizer assim, né, Nilson? Tudo eu. Tudo eu. Exatamente. Então, o que significa essa expressão do Cristo? Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Que os talentos, significa que os talentos que recebemos de Deus, sejam os do conhecimento, sejam os dos bens materiais, devem ser multiplicados em favor do próximo e nos impõem uma responsabilidade maior perante a providência divina e os nossos semelhantes. A providência divina nos cobra na mesma proporção que nos oferece. Se muito recebemos, maior é a nossa obrigação de doar em favor do próximo. Então, olha que interessante, né? Tudo aquilo que recebemos, seja de ordem material, seja de ordem intelectual, todos os dons, né? Lembremos-nos dos talentos que a gente estudou
há uns dias atrás. Então, tudo que a gente recebe, a gente precisa fazer um bom uso, a gente não pode ser o servo infiel, né, que escondeu lá o seu talento porque sabia que Deus, né, iria cobrá-lo, enfim. Então aqui de alguma forma também um pouco correlacionada com a questão dos talentos. O que a gente está fazendo com os talentos que recebemos, né? Hoje comecei hoje a minha aula de contrabaixo lá com a orquestra, né? E fiquei impressionado, né, com a melodia do instrumento, né, a sonoridade e tudo mais. E aí o rapaz falou para mim assim, o professor, né, que está me dando aula, falou: poxa, você vai montar uma banda, né? Aí levei o Luquinhas, começou a aprender a percussão, né? Entrou na percussão miúda, depois vai para a bateria. E aí ele falou assim: o senhor vai montar uma banda. Aí eu apenas dei risada. Eu falei: não é esse o objetivo. Mas aí eu fiquei pensando assim, quantas coisas boas. Até eu cheguei em casa super animado, falei para a Jennifer: nossa, hoje eu ouvi alguns solos de violoncelo, né, o cello. Falei: poxa, eu não tinha observado a grandeza desse instrumento. Falei: já pensou se a gente puder, daqui a um Pra tempo, mim, né? um dos meus favoritos, amiga. É muito emocionante o cello. Então, aí eu fiquei pensando, falei: meu Deus, e já pensou você ir num hospital, né? Esse dia eu ouvi no Momento Espírita a história de um maestro de Curitiba que ele faz essa peregrinação pelos hospitais, tocando, e quantas coisas boas já aconteceu através da música, né? E aí eu fiquei pensando, falei: poxa, né? E aí, assim, não que eu aqui queira estar querendo ser exemplo, mas apenas dizendo do quanto a gente pode ainda buscar aprender para ser mais útil, né? Se o meu talento é com a música, por que não aperfeiçoar-me para, de repente, levar, né, até onde quer que eu esteja? Porque é tão bom quando a gente pode ser útil, né? Então, que a gente possa nos lembrar que todos os nossos conhecimentos, os nossos talentos, devem ser utilizados em prol do nosso semelhante. Lembremos-nos de que são empréstimos de Deus, né, para conosco, né? E a gente do que temos aqui nesta vida, nós somos meros administradores, né? No que diz respeito às coisas materiais especificamente. E eu gosto muito de pensar, Nilson, embora eu já comentei com você do meu estranhamento ainda, como quando guri, que eu ouvia esse tema e dizia assim: poxa, mas é estranho isso, né? Então parece que é quase uma ameaça. E na verdade é um baita de um cuidado, de um desvelo da própria divindade, quando nos oferece a justiça. Eu não estou falando de justiça de punição, mas ele diz: já que a pessoa recebeu muito, é natural que ele dê mais, Sim. né? Ou seja, ele está dizendo também que aquele que não deu, aquele que não recebeu, ele não espera que produza tanto quanto o outro. Justiça. Então, Exatamente. isso, à medida que a gente vai crescendo e vai se aprimorando, a gente vai se tornando capaz de produzir mais, né? Então, isso é Exato. amor e justiça, né? Exatamente, Ares, muito bem colocado. Podemos nos perguntar também, a ignorância, ou seja, a falta do conhecimento, justifica o erro? A ignorância justifica o erro? Justificar não é bem o termo, diz assim. Ela apenas abranda a punição. É evidente que, ao contrário do ignorante, aquele que sabe mais deve melhor proceder, sob pena de, não agindo assim, sofrer mais por ser mais responsável. Exatamente aquilo que você acabou de falar, né? Se errarmos por desconhecer a verdade, seremos menos punidos e não perdoados. A lei de ação e reação, o plantio e a colheita, né? Então, se eu erro porque eu não tinha o conhecimento, não é que nada vai me acontecer. Haverá uma consequência, mas com certeza não será, a justiça não será aplicada da mesma forma que com aquele, como você bem disse, que tem o conhecimento, né? Eis que Deus só nos cobra o que dele temos recebido, né? Deus Isso. soberanamente justo e bom, né? Então a gente não pode duvidar disso.
E tem Assim um termo sendo. ali, Nilson, eu vou Aham. aproveitar teu gancho antes de você Sim, seguir, sim, sim. porque novamente a gente está falando da justiça, porque a palavra é justificar, ou seja, não me cobre porque eu ia tocar violoncelo e de repente o arco quebrou, então eu fiquei, né, de mãos atadas. Então, na verdade, a gente tem que diferenciar aqui que muitas das vezes a gente quer justificar, e eu vou colocar entre aspas, quando na verdade a gente está querendo simplesmente oferecer uma desculpa porque não fez. Então, justificar é colocar diante da justiça uma razão pela qual você se tornou incapaz de produzir. Desculpar é somente arrumar um jeito de você ficar em paz com a sua Consciência. consciência que você sabe que poderia ter feito e não fez. Exatamente, Charles. Muito bem colocado. E aí a gente poderia pensar, mas assim sendo, então não é mais aconselhável que a gente saiba menos? Pois assim, menos conta teremos que prestar com Deus. Alguém pode falar isso, né? Então é melhor que eu não estude, né? Ô, Nilson, aí, por É, exemplo, assim, lembramos da história que você contou do Divaldo. Se o Divaldo estivesse na mansão do caminho, não teria mais aquele trabalho, né? Mas não é bem assim, são oportunidades valiosas que contam pra gente, né? exato, exato. Então, assim, é um engano, claro, a gente pensar isso, mas a gente poderia pensar, né? Então, eu não vou obter mais conhecimento, porque, afinal, quanto mais eu souber, mais me será cobrado. Então, constitui isso um regozijo efêmero, que apenas fará com que retardemos o nosso progresso, a cuja lei, mais cedo ou mais tarde, inexoravelmente teremos que aderir. Deus pune não somente pelos nossos erros cometidos, mas também pela nossa inércia, comodismo e má vontade. Então, a punição de Deus, na verdade, é as nossas, a lei de ação e reação, né? Eu não estou fazendo, né? Tudo tem a consequência. Então, aqui é bem claro que a nossa inércia, ou seja, eu não vou fazer nada, o comodismo e a má vontade, tem consequência, porque, como a gente disse um pouco mais atrás, o conhecimento, especialmente no que diz respeito ao exemplo do Cristo, ele está à disposição de todos nós, inclusive em todas as religiões. Então, a Exato. gente não pode dizer que, eu não sabia. A Sinara diz, Deus conta conosco para a regeneração da humanidade, cada um usando seus talentos. Exatamente, Sinara. Se a gente utilizar aquilo que está ao nosso alcance, com certeza estaremos colaborando na obra do Cristo. E há uma outra situação, meu amigo Nilson, que é o seguinte: não é que Deus pune, porque às vezes a gente lendo, a gente acha isso, não fez, vai pagar. Mas daquele jeito, viu, É, pagou. Não é bem assim. É que isso, na verdade, cria, a nossa falta de ação cria em nós um desconforto. E esse desconforto, ele pode ser minimizado pelo trabalho no bem, pelo amor. Então, por exemplo, assim, de repente, a gente vê uma situação de precisamos educar as crianças, por exemplo, eu vou usar o termo favela, né? Aquelas crianças mais carentes que estão abandonadas. E a gente começa um trabalho de educação. Bem simples, bem, só para tirar as crianças da rua das más companhias. Essa atitude é óbvio que vai gerar para algum deles alguma transformação. Mas o que nos move é o amor e o chamamento. O que eu quero colocar é que muitas das vezes esse desconforto que nós sentimos, se a gente não tomar cuidado, eu vou usar com muita cautela a palavra nos deprime. Nos deprime no sentido de derrubar as nossas forças, né? A gente se sente pequeno diante do desafio. Mas pode ser a mola que nos impulsiona. Então ele vai fazer exato. de conta, vai fazer com que, né, nós saiamos da nossa imobilidade e passemos a produzir alguma coisa a mais. Porque já recebemos, às vezes recebemos a cobrança no nosso coração. Exato, exato. E no item 11, quando você leu ali, a gente poderia nos perguntar de que cegueira Jesus nos fala. Seria a cegueira dos olhos físicos, quando ele fala ali que aqueles que não veem sejam e aqueles que veem se tornem cegos. Então, de que cegueira nos fala aqui Jesus? Seria a cegueira dos olhos físicos? Não. Essa cegueira trata-se da cegueira da alma, que pode ser voluntária nas pessoas que não querem enxergar a verdade personificada por Jesus.
como sempre dizemos, né, o pior cego é aquele que não quer ver. Então, nós temos o livre-arbítrio, inclusive, né, a gente sabe, podemos simplesmente dizer, não, não é para mim, não quero, não, né? Mas a gente sabe que, como você bem colocou anteriormente, uma hora ou outra, né, pelas leis sábias, as leis divinas, a gente será convidado a realmente começar a nossa melhora, o nosso caminho na evolução. Porque senão a gente acaba confundindo e achando que, não, né, é melhor, como a gente até colocou anteriormente, é melhor que eu não saiba nada, então. E por que Jesus fala também aqui nesse item 11, no Evangelho de São João, por que ele nos fala que os fariseus eram grandes pecadores? Porque, olha que interessante, porque eles conheciam a lei de Deus, pregavam-na, mas não a praticavam. Exato. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Então, a gente não pode agir como os fariseus, né? A gente, como eu disse e repito, o conhecimento, como a gente viu hoje, ele está ao nosso alcance, os exemplos, o Evangelho do Cristo está à disposição de todos nós, independente da religião que professamos. Então, está ao nosso alcance. Então, se nós não... Os fariseus eram os especialistas, né? Porque eles eram os doutores da lei. Mas é muito interessante o uso que faz, né? Porque muitos de nós, às vezes, utilizam a posição só para se impor aos demais, para ficar acima da lei, né? Às vezes é aquela expressão que a gente já ouviu em filmes, você sabe com quem está falando? Aí nessa hora, a gente que é espírita deveria dizer assim, eu acho bom não puxar a ficha. Porque quem já apelou para carteirada, né, não deve estar muito bem acostumado a agir no amor e na tolerância, né? Exatamente. Meu irmão, acho que podemos parar por aqui, né? Porque Perfeito. O texto ainda ele fica aqui, então, o item 12, a gente continua na próxima segunda, que vai nos falar, o item 12, ele nos fala exatamente disso que estávamos falando, o Evangelho está ao alcance de todos, né? O Evangelho está ao alcance de cada um de nós, pois que ele veio para atingir todas as camadas, podendo o seu aprendizado ser acessível e adquirido por todos. Inclusive, olha que interessante, inclusive por analfabetos, pelo simples ouvir de suas prédicas. Então, assim, não temos como colocar desculpas, né, justificar, como você bem colocou. Não cabe mais justificativas, a gente precisa realmente vivenciar. Bem, eu agradeço a atenção de vocês, a presença de cada um aqui conosco nessa segunda-feira e convido-vos, né, para na próxima segunda a gente estar aqui juntos mais uma vez. Continuaremos esse item, muito se pedirá àquele que muito recebeu, e vamos também para instruções dos Espíritos, dar-se-á àquele que tem. Que Jesus nos abençoe, que a nossa semana possa ser uma semana muito equilibrada, com muita luz, com muita paz em nossos corações, possamos, mais uma vez, lembrando que não desperdicemos as oportunidades que Jesus nos concede, que o Evangelho nos concede, que Deus nos concede. Só a título de informação, quem tiver a oportunidade de baixar o livro Espírito da Verdade, tem a mensagem número 54, que vem também dar uma contribuição a mais aqui sobre isso que estávamos falando. Muito obrigado, Ares. Fique à vontade, meu irmão. Vou só deixar uma reflexão para nós todos ao longo dessa semana, que é exatamente aquela frase que diz: quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Então, é o exemplo e o convite que a gente tem para amar na medida do máximo da nossa possibilidade ao longo dessa semana.
Um abraço a Exato. todos e a próxima semana, se Deus quiser. Obrigado, Alice, pela presença. Um beijo em todos. Fiquem com Deus.